Pessoal, indo pro próximo ponto, trazendo um pouco dessa questão prática, assim, de o que vocês fazem para achar essas alavancas, que pode dar de dica aí para o pessoal, para quem já faz ou ainda sente que está patinando em achar isso, ou quem está começando, o que vocês podem dar de dica? Cara, eu sou muito insuportável com esse negócio, né? Eu sou muito, muito, muito nóia, porque a minha tese é que com boas análises você não precisa de genialidade nenhuma, assim. Você gastar tempo entendendo o que funciona, o que não funciona, porque, cara, as estratégias elas brotam já meio automáticas já, sabe? Então, uma coisa que eu me preocupo muito é exatamente no meu time eu ter alguém cuidando dessa parte de dados. Alguém que traz para mim, e eu tenho um framework de análise e tal, mas eu tenho sempre alguém no meu time comigo tentando entender quem são os melhores clientes, quem são os piores clientes, o que eles têm em comum, o que os clientes de maior NPS, né, que estão mais satisfeitos, têm em comum, o que os piores têm em comum. Então, quando eu começo a fazer um trabalho de simplesmente conhecer e entender os clientes, e aí eu ligo para eles, aí eu rodo pesquisa. Então, todo mês eu rodo pesquisas na Singu ali com 2, 3, 4 mil pessoas respondendo, né, mensalmente. Eu consigo ter uma noção muito boa de quem são aquelas pessoas, o que elas estão buscando, os desafios delas. No caso da pandemia, por exemplo, né, a gente tomou um impacto muito grande, que é um business de exposição, né? Desde abril a gente roda uma pesquisa por mês, pelo menos, e uma das perguntas é um pouco da acessibilidade das pessoas, do receio delas, quanto elas estão confiando que a gente está fazendo um bom trabalho de segurança, porque isso muda tudo. Muda a forma como eu vou me comunicar, muda a forma como eu vou treinar as meninas, muda a forma como eu vou fazer ads, muda o criativo, muda o copy. Então, se está muito sensível, cara, eu preciso ir num tom muito mais conservador, reforçar muito a questão da segurança. A Singu, por exemplo, sempre teve um discurso de comodidade, né? Cara, agora a gente acaba mudando um pouco isso, vai para uma lógica de segurança, porque além de comodidade, você não precisa ir mais num salão que tem um risco um pouco maior por ter mais pessoas. Você está na sua casa, que é um ambiente bem mais controlado. As nossas meninas têm protocolos de segurança A, B, C, D, E. Então, quando você simplesmente conhece o público e entende o grau de sensibilidade, pronto, a minha ação de marketing ela fica praticamente desenhada já, né? Ou pelo menos a direção dela. Eu acho que a mesma coisa serve para retenção, por exemplo. O que faz meus clientes voltarem? Por que elas não estão voltando? É algum problema no aplicativo? É algum hábito que eu não gerei? É preço? É posicionamento? Enfim. Então, eu sempre acho essas oportunidades aí quando eu gasto bastante tempo entendendo e analisando. Bem, tem várias análises aí no meio do caminho, mas eu acho que entender quem são os melhores e o que eles têm em comum, quem são os piores clientes, o que eles têm em comum, só de fazer isso e rodar uma pesquisa de satisfação ali, por exemplo, já funciona muito bem. E aí, claro, tem as análises por canal, por, né, assim, um pouco mais específicas, que aí você começa a otimizar ou corrigir alguns problemas maiores, mas olhando para o macro, eu acho que as pessoas até estão mais familiarizadas com a história de olhar o CPA lá no Facebook, mas elas não estão tão familiarizadas em entender quem que é o melhor cliente, de onde que ele veio, por quê, quanto ele consome, enfim. E aí, na Singu hoje a gente tem uma política muito forte disso, e é meio que automático. Quando a gente faz as análises, já brota as coisas que a gente tem que fazer, porque fica muito discrepante os motivos, os números e tal. Então, a linha que eu tendo a seguir é essa, e que eu recomendo também, por não exigir machine learning, não exigir inteligência artificial, exige boa vontade e um Excel com uma tabela dinâmica. Eu acho que, indo aí na linha do Gabriel, acho que os dados são sempre muito ricos e trazem muitos insights. E se você. Lógico que você tem que acompanhar o micro, mas tirar a tendência macro, que é isso, né? O que os dados estão te dizendo? Acho que tem duas coisas, normalmente, que quando você está olhando várias métricas, acho que é entender qual é a tendência.
eu posso contar também, na pandemia nós vimos muito uma busca por assinatura eletrônica, que era um dos produtos que a gente tinha, mas menor, porque todo mundo foi para casa, os RHs precisavam resolver acordos, né, sindicais, fazer todo mundo assinar novos salários, enfim, uma série de coisas, inclusive, né, demissional, mas sem presença. E aí eu acho que, baseado no que a gente estava vendo nos dados, a gente também resolveu ouvir o cliente. Então, eu acho que um outro lugar, que o Gabriel até mencionou, onde tem muito insight, são os seus clientes fiéis. Eles provavelmente vão te dar muitos insights de qual é a dor que a gente está resolvendo, por que o serviço que a gente está fazendo está resolvendo, que tipo de uso ele está dando, quais são as barreiras que ele teve que internamente teve que passar para poder adotar aquele produto. Então, no nosso caso, continuando nesse caso da assinatura digital, a gente foi vendo pelos dados, né, de busca de consumo de conteúdo, da mídia, mas a gente começou daí a fazer vários webinars com os nossos clientes atuais, que estavam usando também de maneira mais intensa, para entender o que tinha mudado versus antes da pandemia. E foi através dessa conversa contínua com clientes que nós fomos mexendo em qual é o copy e para onde, e quais são os prospects e quais são as barreiras que não existem mais, inclusive mexendo no produto, né? Então eu diria para todo mundo, não esqueça dos seus clientes mais fiéis, provavelmente daí vão sair os seus melhores insights de negócio. Bem legal. Aqui no Gestão tem basicamente 2 verticais. Uma que é parecida com o Gabriel e a Gabi falaram, que é todos os nossos produtos hoje, eles são produtos, em última análise, de comunidade, em certo nível. Então, assim, a gente sempre conecta os alunos, né, e nisso a gente conversa com eles, consegue tirar muito insight. As pessoas falam, putz, onde elas estão vendo, o que elas estão fazendo, essas coisas. Mas tem uma outra coisa que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer e sempre cobro o time, que é colocar em prática aquele livro Roube como um Artista. Cara, eu tô sempre olhando o que meus competidores diretos e indiretos no Brasil e fora estão fazendo, o que profissionais da área que eu admiro, que eu acredito que fazem um bom trabalho estão fazendo, o que essa galera tá fazendo. Eu acho que raramente você precisa reinventar a roda ou ter ideias originais. A maior parte do tempo, encontrar uma ideia, testar e depois executar muito bem é mais prático, mais rápido e dá mais ROI, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô, sim, buscando essas ideias originais e vendo o que eu posso fazer com base nos feedbacks dos meus clientes, da minha comunidade, cara, eu tô sempre vendo o que a outra pessoa tá fazendo, o que o meu concorrente aqui do lado tá fazendo, o que o Julian Safiri do lado dos Estados Unidos tá fazendo e eu admiro ele pra caramba, o que o Brian Balfour tá fazendo, o que essas pessoas estão falando. Pego, trago, olho, putz, faz sentido, não faz, eu posso testar, cabe no meu budget, e testo simplesmente por acreditar em 2 fatores. Primeiro, eu gosto de testar o que meu concorrente está fazendo, porque eu acredito que se ele está no mesmo segmento que eu, é porque ele é uma pessoa inteligente. Eu não gosto de pensar que eu estou no segmento em que pessoas não muito inteligentes estão. E se ele é inteligente, está fazendo algo, putz, tem algum potencial, então eu testo por isso. E eu testo o que pessoas que eu admiro que estão fazendo um bom trabalho estão testando pelo mesmo motivo. Putz, eu acho que essa pessoa é inteligente, uma pessoa que eu admiro que faz um bom trabalho, deve ter algum motivo para ele fazer aquilo. Então talvez faça sentido. Então são meio que as 2 formas que eu tenho. E eu coloquei essa segunda porque foi uma coisa que os nossos amigos aqui não falaram, que é, cara, olha, não fica reinventando a roda, pegue boas ideias de todas as fontes possíveis, prioriza e aí você testa. Pessoal, indo para nossa última pergunta, quando a gente fala sobre quais dicas que vocês podem dar, basicamente, para quem está começando a mensurar e acompanhar dados, né? Então, acho que tem um ponto que eu ouço muitas vezes e acho que acredito que vocês também. Acho que o Gabriel já deu uma dica ali de tipo, cara, você não precisa fazer machine learning e ter um cientista de dados, vulgo planilheiro ali no seu time para fazer as coisas. O que vocês podem dar de dica para quem está começando a acompanhar essa questão de dados, não consegue transformar os dados em ações concretas? Acho que um outro ponto também, só fazendo um parênteses, é a questão de se perder, por exemplo, no Google Analytics, se tem dado demais e daí não sabe o que fazer, ou num sistema no seu CRM, enfim, ferramenta de gestão de marketing, qualquer ferramenta que ele tem. E qual que é a forma para destravar isso e de forma prática, assim, o que eu posso fazer para resolver todo esse ponto?
Nos últimos anos, assim, eu acabei conversando e ajudando muitas e muitas empresas nesse sentido. E a primeira coisa realmente é sair do hype bizarro, porque isso aí demora muito tempo a dar resultado e nesse meio tempo você consegue fazer muita coisa. Mas o que eu mais recomendo as pessoas fazerem escolhe ali 3 a 5 métricas primeiro que você acha que são as mais importantes, que vão te ajudar a tomar as primeiras ações, as que são às vezes as mais críticas, então muito relacionado a eventualmente o que impacta o custo de trazer um cliente e o que impacta, né, a satisfação dele, o engajamento dele, a retenção dele. Então, só de você ter essa noção, acho que já te ajuda. E se ainda assim você tiver difícil, seja para coletar os dados, seja por qualquer coisa, eu falo que, cara, então liga para 3 clientes e começa daí as suas análises. 3, porque aí se você não conseguir fazer isso uma semana, realmente tem algum problema muito, muito maior. Então eu recomendo, se puder ser um pouquinho mais elaborado, liga para 3 que são muito bons, 3 que são muito ruins, e entende o que está acontecendo. Porque não é porque a análise não é quantitativa, né, com muitos dados, que ela não gera valor, que ela não te gera ideias e tal. A grande questão é que quanto mais número, mais certeza você tem, quanto menos, um pouco menos de certeza você tem. Mas eu falo que conversar com 2 clientes é melhor que não conversar com nenhum, conversar com 5 é melhor que 2, com 10 é melhor que 5. Então, se tiver o migué dos dados aí, do machine learning, de não ter onde pegar e tudo mais, eu começaria por aí. Conversa com alguns dos clientes bons e ruins, e o segundo passo, escolhe umas 5 métricas, foca nelas, porque assim que você começar a ter isso melhor e tomar as decisões em cima delas, aí você vai entender que vale a pena investir em coletar mais 5, depois mais 5, depois mais 10, depois ter uma pessoa full-time, depois um time full-time. E aí depois de uns 5 anos, aí você se preocupa com a história do machine learning. Mas antes disso, não tem esse estresse. E eu acho que muitas vezes também, não só com seus clientes, mas com a sua turma de dentro. Né? Quem vende para os clientes sabe quais são as dores. O seu CX sabe o que dá certo e o que não dá. Eu costumo dizer, estou 20 anos nessa profissão de marketing e gestão de negócio. Normalmente, os business têm 2 ou 3 key business drivers, né? 2 ou 3 alavancas que você tem que descobrir quais são. Então, o Gabriel falou, pega essas 5 parâmetros, mas quais são esses 5? Se você falar com as pessoas do seu time e falar com os seus clientes, você vai entender os porquês. Vá atrás dos porquês. E tente repetir, na hora que você começar a entender esses insights, você testa se são esses os drivers que estão levando seu negócio. E aí você começa a medir aqueles. E aí você vai entender se são realmente aqueles que estão fazendo a diferença ou não. Então pode ser que 2 dos 3 que você escolheu estão fazendo diferença e o outro não está mexendo o ponteiro. À medida que você começar a medir, você vai entender e aí você vai procurar quais são esses outros drivers. Então eu acho que é muito mais focar no entender o que faz o seu cliente, né, o que faz a sua roda girar, e medir aquilo do que se perder no mundo dos dados. E hoje em dia a gente tem dado para tudo. Então, eu acho que a coisa mais importante é saber quais são as perguntas que você vai, o que você vai perguntar para esses dados. Quais são suas hipóteses? O que você quer? Quais são as hipóteses? E daí vai atrás dos dados. Não o contrário. Há alguns anos, quando o Thiago começou a trabalhar na RD, um dos primeiros projetos que a gente fez foi exatamente na parte de BI, né? E eu acho que o aprendizado máximo que a gente teve é assim, para cada métrica que você esteja olhando, você tem que ter um acionável para ela. Ou seja, se eu estou medindo esse número, o que eu vou fazer com esse número se eu ver que ele está abaixo, se eu ver que ele está acima, se eu ver que ele está X, que ele está Y. Se você não souber fazer essa análise, né? Eu não sei o que fazer se esse número estiver abaixo. É inútil. Provavelmente você está medindo um negócio muito mais para mostrar que está medindo. Não mede. De verdade. Não mede. Exato. Entrando aqui na minha visão disso, só para complementar um pouco o que o Gabriel e a Gabi falaram, assim, pensando em quem está começando, né, especificamente, acho que o primeiro conselho muito bom é não
tenta fazer as coisas mais avançadas e malucas de machine learning, big query, big data e todas essas coisas, esquece, isso é pra gente muito, muito grande, tá? A maioria de quem tá usando isso só tá usando pra falar que usa e não tá tendo retorno real por usar. Posso falar isso porque eu já vi muita gente tentando implementar e, cara, só perdendo tempo. E a segunda coisa, são 2 dicas aqui que eu gosto muito de usar em qualquer projeto novo. O primeiro deles é começar pelo fim. Então, o que eu quero fazer? Qual que é o meu objetivo? Né? Eu não começo, vou coletar dados depois de... Não. Eu sempre começo o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar o LTV. Legal. Eu quero reduzir o CAC, eu quero aumentar a receita. Escolhe um objetivo. E aí o que eu faço, uma coisa que eu aprendi nos cursos da Falcone, que é quebrar esse objetivo em quais são os componentes, né? Receita, por exemplo. Receita, ele é um resultado final. O que compõe a receita? Número de vendas e ticket médio. O que compõe o número de vendas? Início de checkout, taxa de conversão de checkout. Vai quebrando até você chegar naquelas pecinhas fundamentais e aí escolhe a mais fácil de você atuar. E por que eu sempre falo, cara, escolhe a mais fácil? Porque se você tá começando... O problema de verdade é literalmente começar. Você fica naquela trava de não sei o quê. Uma vez que você já tá rodando e as coisas estão indo, cara, é muito mais fácil acelerar e continuar. O problema é realmente sair do zero. Então, eu sempre tento escolher literalmente a coisa mais fácil possível, que eu tenho certeza que eu vou conseguir executar rápido, ter o resultado rápido, para sair do zero, para sair da inércia. Porque uma vez que você tá em movimento, pelo menos na minha experiência, é muito mais fácil depois começar a pegar outras coisas. Mas, João, mexer nisso aqui hoje não é o mais importante do meu negócio, não sei o que, tem outra coisa que eu acho que é mais importante, isso aqui é mais difícil. Deixa o mais difícil para ser a segunda coisa. Começa com o mais fácil. Essa estratégia, quando eu comecei a usar ela com o time, cara, eu sempre tento assim, qual que é o quick win mais óbvio que eu tenho? Eu descubro isso e começo dali, né? Então, ter a minha visão final de resultado final, de tudo que eu posso fazer para atingir aquele resultado, o que é o mais fácil de fazer? Eu começo por ali para sair do zero. E a partir dali, eu vou encontrando as outras coisas. Então, acho que é meio que isso, né? Começa pelo final, quebra nos componentes, dificilmente você vai conseguir mexer direto no seu resultado final, então quebra os componentes, mapeia os mais fáceis, tem se você for buscar em conceitos de gestão, se não me engano, eles falam de ganho capturável, né, o gap capturável, que uma coisa é, onde que eu vou mais, onde que eu consigo mexer? Tipo, corte de custo fixo, corte de custo, geralmente você corta custo fixo. O custo fixo, maior custo fixo possível em qualquer negócio é salário. Salário é muito difícil de mexer, então por mais que seja o maior, você tem que focar qual que você consegue ganhar mesmo, né? E não é só mapear os pontos para mexer, qual desses pontos são os mais fáceis, foca nele para começar e depois meio que as coisas caminham, mas assim, procura sair do zero. E tem 2 pontos importantes, acho que nessa questão de quick win, que é você se sair da inércia, né? Você próprio, o seu time te tirar da inércia. Mas acho que tem uma parte importante quando a empresa é um pouquinho maior, assim, que é capitalizar em cima, né? Então às vezes você resolver isso, você vai pensar num projeto grande, por exemplo, tem um problema de dados numa empresa grande. É mega complexo você juntar todo mundo e falar, a gente tem que investir X mil reais aqui para resolver esse problema de dados. Mas se você resolver um problema pequeno, capitalizar em cima, você ganha apoio político e tira um pouco dessa inércia, e daí você fala, eu resolvi sem nada, usando um Excel aqui, um Google Sheets que era de graça, eu resolvi Imagina esse se eu tiver recurso. Imagina se eu tiver recurso em cima. E se eu tiver mais uma pessoa aqui para me ajudar? Então, acho que isso é importante até no sentido de dados, você tem que resolver dados, né? Acho que isso aqui ele não vai te resolver, ele não vai te trazer dinheiro. Acho que é uma coisa que eu até estava conversando com o Mineiro há um tempo atrás. Dados não vai te trazer ganho no D0, mas vai te economizar um tempo absurdo depois quando você vai fazer uma análise, quando você quer emburacar em algum ponto. Então, quando você resolve isso, sua empresa fica muito mais ágil, né? Então, acho que tem um ponto importante também de não fique parado, você tem como você fazer as coisas, então se for resumir tudo que vocês falaram, né? Não fique parado, tem como resolver as coisas, faz esses quick wins, capitalize em cima, dado qualitativo também é dado, então vai ouvir seus clientes, vai ouvir o vendedor falando na call, tem insights em cima disso, e basicamente isso vai te ajudar a você gastar mais com quem te dá mais dinheiro, né? Então você vai gastar mais na aquisição com quem que vai ter um LTV maior, vai ter mais sucesso com a sua oferta de produto e serviço, e basicamente esse é o caminho do crescimento ali, né?